Nosso tema de hoje, dentro da série, na semana passada nós falamos sobre o mundo espiritual, sobre o mundo invisível, que ele é tão real quanto o mundo físico, e nós não podemos achar que o mundo espiritual ele não existe, ou que ele não influencia o mundo físico. Uma das abordagens que eu trouxe no outro domingo é que o mundo físico só existe porque ele foi criado pelo mundo espiritual. Então, hoje, o nosso tema é: na guerra invisível, não seja ignorante. Você pode repetir comigo? Na guerra invisível, não seja ignorante. Nós não podemos ser ignorantes em relação à guerra invisível. Nós não podemos ser ignorantes em relação à guerra invisível. Segundo Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, eu vou ler aqui, você pode acompanhar. Antes de ler o versículo, eu quero trazer aqui o contexto. Nos versículos anteriores, se você for ler esse texto todo, a partir do versículo 5, Paulo aqui está falando sobre a importância do perdão. Ele vai falar de uma situação que estava ali na igreja de Corinto, uma situação de conflitos pessoais, conflitos emocionais que estava havendo no relacionamento entre aqueles cristãos, uma pessoa que estava tendo, que precisava ser, por assim dizer, disciplinada por causa de atos que ele estava cometendo, que não condizem com a palavra de Deus. E Paulo diz que a maneira como aquela situação devia ser tratada, com a devida seriedade, mas também com o devido cuidado e equilíbrio, para que aquela situação, que já era por si só tensa, já era por si só uma situação difícil de lidar, porque envolvia emoções e relacionamento, ela não fosse uma situação que ela fosse agravada por causa da maneira com que ela fosse lidada. E Paulo vai dizer assim: é necessário perdoar, é necessário pedir perdão. E aí Paulo diz, por que é necessário trabalharmos a partir disso? Vai ter uma mensagem aqui dessa série, queridos, que eu vou falar especificamente sobre questões emocionais e questões relacionais, e como que o diabo, ele entra nessas questões, e se a gente não tiver discernimento, ele entra, estabelece uma fortaleza e faz uma bagunça na minha vida, na sua vida, na nossa casa. Nós vamos falar aqui que questões emocionais e relacionais é uma questão de guerra espiritual. Vou repetir, questões emocionais e relacionais é uma questão de guerra espiritual, porque são situações das quais Satanás ele se aproveita para estabelecer fortalezas. Dentro desse contexto de perdão, Paulo está dizendo, é necessário lidarmos com isso, com essa situação, com muita cautela e com muito discernimento. E aqui vem o versículo de número 11, de 2 Coríntios, capítulo 2. Por que nós temos que lidar com essa situação com muito discernimento e cuidado? A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Por que é necessário termos cuidado? A fim de que Satanás não tenha o quê? Vantagem. E por que nós não vamos deixar ele ter vantagem? Porque nós não estamos ignorando as suas intenções. Então, nessa noite, eu quero trazer para você aqui alguns princípios que Paulo está nos ensinando sobre a guerra invisível, sobre a guerra espiritual, aqui nesse texto. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, que na guerra invisível, o inimigo quer sempre ter vantagem. Na guerra invisível, o nosso inimigo, ele sempre quer ter vantagem. Paulo está dizendo, a fim de que Satanás, por que a gente tem que tomar cuidado? Para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Por quê? Porque ele é oportunista, porque ele não tem misericórdia, ele não tem compaixão. Ele vai aproveitar todas as oportunidades que ele tiver para estabelecer fortalezas espirituais na sua vida. Jesus disse que o ladrão, e ele se referindo aí a Satanás, em João capítulo 10, ele diz que ele tem apenas 3 objetivos: roubar, matar e destruir. Esse é o objetivo dele.
Ele não quer de jeito nenhum que eu e você estejamos atentos ao que ele está fazendo ou ao que ele pretende. E ele sempre vai se aproveitar de toda e qualquer situação para estabelecer vantagem sobre as nossas vidas. Ele vai se aproveitar das nossas fraquezas, ele vai se aproveitar dos nossos conflitos, e ele vai se estabelecer a partir dos nossos pecados para nos prejudicar espiritualmente. Isso quer dizer, queridos, que nós não podemos dar lugar, nós não podemos dar brecha, nós não podemos permitir que ele se instale nas brechas que nós muitas vezes abrimos, porque se ele se instalar, ele vai querer ter vantagem sobre mim e sobre você. E ele é tão descarado, ele é tão audacioso, que ele não poupou nem Jesus. Se você olhar para a passagem bíblica do deserto, quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, a Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias no deserto. E durante esses 40 dias ele ficou em jejum, em oração, buscando a presença do Pai. E a Bíblia diz que depois dos 40 dias de jejum, Jesus teve fome. Jesus teve fome. Eu pergunto para você, é pecado ter fome? Sim ou não? É pecado ter fome? Não. Se Jesus recebesse uma comida ali, era legítimo? Sim, estou com fome, encerrei o meu período de jejum, estou com fome, não é pecado. Se eu tiver comida aqui para comer, é legítimo, não tem nenhum problema com isso. Mas Satanás, ele é tão audacioso, que ele vai testar o próprio Filho de Deus. Ele chega para Jesus e diz, está com fome, Jesus? Sim, bastante fome, faz 40 dias que eu não como nada. Mas então, você pode resolver esse problema facinho. Porque se você é quem você diz que é, se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães e coma. E eu vou perguntar, queridos, ter fome é pecado? Sim ou não? Sim ou não? Comer era algo legítimo? Jesus tinha o direito de comer uma comida depois de 40 dias de jejum? Sim, sim. Comer não é pecado? Tinha todo o direito. Então Satanás, veja bem, ele quer pegar algo que é legítimo, o qual a pessoa tem direito, e ele vai querer se instalar ali naquele meio. E ele diz o seguinte, então está resolvido, transforme pedras em pães e coma. Jesus olha para Satanás e Jesus discerne qual era a intenção de Satanás, porque Jesus não ignora as estratégias do inimigo. Jesus olha para Satanás e diz, olha, eu estou com fome, se eu tivesse um pão para comer aqui, não teria nenhum problema, é legítimo, mas eu não vou transformar pedras em pães. Por quê? Porque a proposta que você está me fazendo, utilizando uma necessidade legítima, utilizando algo que eu tenho direito de fazer, porque eu estou com fome, a tua proposta, se eu aceitar, vai tornar um simples, no caso de Jesus era muito simples, transformar pedras em pães em um ato de pecado. Aí Jesus olha para Satanás e diz, pois então eu quero te dizer que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo que aquilo que movia a vida dele não eram as suas necessidades básicas ou primárias, mesmo que não fosse pecado e mesmo que fossem legítimas. Em todas as circunstâncias, o que movia Jesus era a palavra de Deus para a vida de Jesus. Então, queridos, Satanás ele é tão astuto que ele vai muitas vezes distorcer aquilo que não é em princípio pecaminoso, e você até tem direito, mas se ele se infiltrar nesse meio, e aquilo que você vai fazer for a partir de uma perspectiva dele, tome cuidado, porque tentação é quando te é oferecido aquilo que você mais precisa, porém de uma maneira ilegítima. Tentação é quando te é oferecido aquilo que você mais precisa, porque senão não seria
Tentação. É tentação porque você precisa, você necessita, é algo legítimo, o problema é a origem, o meio pelo qual isso chega até você. Se Jesus transformasse em pedras em pães, Jesus estaria abrindo vantagem para Satanás prevalecer sobre a vida dele. Agora, o melhor de tudo isso é que se Jesus Cristo venceu, nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, e Ele quer nos fazer vitoriosos sobre toda essa circunstância que Satanás ele estabelece na nossa vida. Agora, preste atenção nisso aqui, porque nesta série, o nosso objetivo é te dar estratégias de guerra espiritual, estratégias de batalha espiritual, armas, princípios espirituais. Irmãos, o mundo espiritual, ele é regido por princípios espirituais. E se nós não entendermos os princípios espirituais, a gente não sabe como agir nesse contexto do mundo espiritual, invisível e sobrenatural. Preste atenção agora. Quando nós pecamos, e a gente pode pecar, gente, sim ou não? A gente pode pecar? A gente pode cometer pecados? A gente pode? A gente comete. João diz que aquele que diz que não peca, já pecou. Não é? Eu vou reformular a pergunta. A gente é suscetível a cometer pecados? Ah, então tá. Nós somos suscetíveis, todos nós aqui somos suscetíveis todos os dias. Tem gente que peca até dormindo. Peca até dormindo. Quando nós pecamos e não buscamos perdão e arrependimento, buscamos o que, gente? Perdão e, fala comigo, perdão e arrependimento. Porque é o seguinte, tem gente que só quer o perdão, mas ela não quer arrependimento. A Bíblia diz que aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará. Pecado encoberto é garantia de desgraça. Pecado encoberto é garantia de desgraça. A Bíblia diz que aquele que encobre o seu pecado não prospera. Mas em seguida diz, aquele que confessa e deixa. Aquele que confessa e deixa. Faz o quê? Alcança misericórdia. Não é só confessar, é confessar e deixar. Por isso que aqui eu estou falando, quando a gente peca e não busca perdão e arrependimento, a gente vai buscar perdão de Deus, mas a gente precisa se arrepender. E arrependimento, irmãos, não é aquele sentimento assim de, foi mal, a gente não podia ter cometido isso. Isso não é arrependimento, isso é remorso. A palavra arrependimento significa mudança de mentalidade. A palavra arrependimento significa metanoia, mudança de mente. Arrependimento é você mudar a maneira como você pensa em relação àquele pecado. Uma pessoa só se arrepende do pecado quando ela muda a maneira de pensar em relação a ele. Vocês estão me entendendo, gente? Então vamos lá. Quando a gente peca e não busca perdão e arrependimento, o nosso pecado, que foi um ato pontual, ele vai se tornando um comportamento pecaminoso. E existe diferença entre você cometer um pecado como um ato pontual e você entender, Senhor, tem misericórdia, me ajude. Quando você entender que isso está te prejudicando, você chamar alguém espiritualmente responsável, espiritualmente maduro, e conversar com essa pessoa, e inclusive confessar para ela. E dizer, olha, eu cometi esse erro, eu cometi esse pecado, isso está me incomodando, gostaria de que você orasse comigo e me ajudasse. Quando a gente entra por esse caminho, a gente está entrando por um caminho de vitória. Agora, quando eu cometo um ato pontual, e não busco perdão e nem arrependimento, esse ato pontual, ele começa a se repetir. Uma vez, 2 vezes,
3 vezes, 4 vezes. E aquilo que começou como um ato pontual se torna um padrão de comportamento pecaminoso. Por que eu estou indo bem devagar para explicar isso aqui para você? Quando eu e você desenvolvemos um padrão de comportamento pecaminoso, o que acontece? Satanás, ele obtém vantagem sobre nós. Porque, queridos, não há ninguém que vive um estilo de vida pecaminoso que consegue ter força espiritual para vencer Satanás. Não tem como. Por quê? Se eu estou num estilo de vida pecaminoso, eu estou, de certa maneira, em ressonância com o diabo, em conexão com ele. Porque a Bíblia diz que o diabo peca desde o princípio. O primeiro ser a pecar na Bíblia não foi o homem e a mulher. O primeiro ser a cometer um pecado foi Lúcifer. Foi Satanás, quando ele ainda era um querubim da guarda de Deus. Quando a Bíblia diz que ele peca desde o princípio, diz que ele peca desde quando ele era um anjo. Essa é uma das coisas que eu quero perguntar lá na eternidade. Como é que um anjo, na presença de Deus, peca? Para você ver que o pecado não é uma coisinha simples, que você resolve ele com um pensamento positivo. O pecado cola na sua natureza, e a menos que Jesus te transforme, ele vai continuar te matando. Então a Bíblia vai dizer que pecado, como padrão de comportamento, se torna uma brecha, porque a única legalidade que o diabo tem é a que eu dou para ele. O que é a legalidade? É permissão para que a minha vida seja invadida. Legalidade. Eu estou dando para ele legalidade. E eu vou repetir, a única legalidade que o diabo tem, a única permissão que ele tem, é a permissão que eu dou para ele. E a permissão que eu dou é quando eu vivo um estilo de vida pecaminoso. E eu não estou falando aqui, gente, de pecado moral. Quando eu falo de estilo de vida pecaminoso, o pessoal já pensa, é fumar, beber, é sexo, é loucura. Não, não. Um estilo de vida pecaminoso, por exemplo, uma pessoa que vive uma vida inteira ressentida, amargurada, com um coração que não perdoa, e eu já disse que eu vou pregar sobre isso, aquilo que foi algo pontual, começa a dominar o seu coração, e os teus sentimentos são dominados por sentimentos pecaminosos. Satanás entra nessas brechas, Satanás entra nessas legalidades que a gente dá para ele, e ele vai fazer de tudo para tentar se instalar ali. Por isso que quem está vivendo um estilo de vida de pecado, você precisa de arrependimento, você precisa buscar o perdão de Deus, e você precisa se colocar diante da presença de Deus, porque quando você se arrepende do seu pecado, quando você confessa o seu pecado, você tira das mãos de Satanás todo o poder de acusador que ele tem, porque quando você confessa e deixa, Jesus Cristo, teu advogado, assume a tua causa. Amém, queridos? Até que isso aconteça, ele te enrolou, ele te atou, e é que nem camisa de força. Quanto mais força você quiser fazer para sair, mais ele vai te apertar. Mas há poder no nome de Jesus aqui nesta noite, para libertar a sua vida. Agora você precisa entender esse princípio. Pastor, e como é que eu mudo essa situação? Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8. Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8. Tiago vai dizer, e vai nos dar aqui, estratégias e armas espirituais. Como é que você vence esse processo? Primeiro, portanto, submetam-se a Deus. Vamos ler todos juntos? Portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês.
Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Essa é uma estratégia boa. Como é que acontece? 5 coisas que Tiago está dizendo aqui. Primeiro, submissão a Deus. Irmãos, ninguém vence o diabo se for uma pessoa orgulhosa, prepotente, arrogante, que não tem humildade para se submeter a Deus. O diabo adora gente arrogante, prepotente e orgulhosa. Por quê? Gente arrogante, prepotente e orgulhosa, o diabo olha e diz: você é igualzinho a mim. Você é igualzinho. A gente, está junto. Por quê? Foi isso que me derrubou do céu. Foi isso que fez com que eu me tornasse de um querubim o demônio que eu sou. Satanás adora gente arrogante, insubmissa, rebelde, que não tem humildade, arrogante. Ele adora. Agora, quando você começa a se submeter a Deus, Ele vai perdendo o poder sobre a tua vida. Porque aquele a quem você se submete é aquele que você tem como Senhor. E quando nós nos submetemos ao senhorio de Jesus, Satanás, ele não pode nos manter debaixo do seu domínio, porque nós estamos debaixo do domínio daquele que esmagou a cabeça de Satanás. Amém, gente? Isso é maravilhoso. Tiago diz, todo o processo de vitória começa com submissão a Deus. Segundo lugar, quando você se submete a Deus, você precisa resistir o diabo. Diabo não se expulsa, diabo não se amarra o diabo, expulsar o diabo não. Diabo você resiste. Resiste. E é interessante aqui, gente, que nesse versículo, Tiago está dizendo que todas essas atitudes é você e eu que temos que tomar. Ele não está dizendo que alguém tem que tomar por você. Ele não está dizendo que Deus vai tomar, ele está dizendo que é você. Você se submete. Quando você se submete, você tem autoridade. Amém? E quando você tem autoridade, aí você resiste. E quando você resiste, ele foge de você. Agora, depois que ele fugir, não estufa o peito e diz, pode vir que agora eu te encaro de novo. Não. Quando você resistir, o próximo passo é, se aproxime de Deus. Se esconda em Deus. Se refugie em Deus. Tome o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele descansa na sombra do Onipotente. Você precisa estar escondido em Deus, porque enquanto você estiver em Deus, Satanás, ele não pode te encontrar, porque até chegar em você, ele tem que passar por Deus, e por Deus ele não passa. Se submeta a Deus, resista a Ele. Quando Ele fugir, se refugie em Deus, se aproxima de Deus, porque Deus vai se aproximar de você. E quando você se aproxima de Deus, e Deus se aproxima de você, você começa a limpar as suas mãos, você começa a limpar as suas atitudes, você começa a limpar os seus comportamentos, você começa a limpar as suas ações, e não somente isso, você começa a purificar o seu coração. Aí Satanás não vai encontrar brecha para poder estabelecer fortaleza em você. É simples, mas não é fácil. É simples, está tudo aqui na Bíblia, mas não é fácil. Por isso que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está aqui para te ajudar a ser vitorioso nessa guerra. Amém, queridos? Em primeiro lugar, Satanás, ele sempre vai querer encontrar vantagem. Por isso que a guerra invisível não pode ser ignorada. Paulo diz, porque não ignoramos. A gente não ignora. A gente não brinca com isso. A gente não há nada a ver. Tem a ver sim. Tem a ver sim. Não, isso não tem nada a ver. Tem a ver sim.
Isso é tudo que ele quer, que você ache que não tem nada a ver. Ele quer que você não reconheça ele. Um dos objetivos do nosso inimigo é que você sequer creia nele. Porque se você sequer crer nele, se você não acreditar nele, ele está solto para fazer o que ele quiser. Mas Paulo está dizendo, não, a gente não ignora, porque nós sabemos tudo o que está envolvido. Gente, Satanás, ele já derrubou gente muito mais forte que eu e você, muito mais inteligente que eu e você, muito mais espiritual que eu e você. Ele já conseguiu enganar homens de Deus muito mais poderosos em Deus do que eu e você. Então não subestime, não ignore. Paulo está dizendo, não ignore. Ele está dizendo que nós não devemos ser ingênuos ou desinformados em relação às estratégias do inimigo. Por isso é que nós temos que entender a importância do conhecimento e do discernimento espiritual. Conhecimento e discernimento espiritual. Eu vou pregar mais sobre isso aqui. Mas nós precisamos, gente, entender que nos bastidores do mundo espiritual, há uma série de coisas sendo processadas. Uma série de coisas sendo processadas. E é uma série de coisas que você, a olho nu, não consegue enxergar. Por isso que Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra as pessoas. A nossa luta não é, em primeiro lugar, contra aquilo que nós vemos, é contra aquilo que não vemos. Mas para você poder ter clareza daquilo que você não vê, você precisa ter um nível de inteligência, que é a última fronteira da inteligência. Já se falou muito sobre inteligência cognitiva. Howard Gardner desenvolveu a teoria das múltiplas inteligências. Daniel Goleman criou aquilo que ficou mundialmente conhecido como inteligência emocional. Hoje nós estamos ouvindo cada vez mais falar sobre inteligência artificial. Inteligência cognitiva é muito boa para você absorver conteúdos e desenvolver conhecimento. Inteligência emocional é muito boa para você manter a sua sanidade e não querer sair matando todo mundo. Inteligência artificial é extremamente útil hoje, diante de tantos desafios que a gente vê, mas nem inteligência cognitiva, nem inteligência emocional e nem inteligência artificial faz você acessar o mundo espiritual. Para acessar o mundo espiritual, você precisa ter inteligência espiritual, e só tem inteligência espiritual quem tem o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo diz, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o coração humano não sentiu, ele está dizendo o seguinte, aquilo que a inteligência cognitiva não conhece, aquilo que a inteligência do coração não conhece, aquilo que os algoritmos não conseguem decifrar, é o que Deus tem guardado para aqueles os quais ama. Agora, quem vai poder acessar isso? Só quem tem o Espírito Santo, porque Paulo disse, as coisas inacessíveis de Deus, Ele nos revela por intermédio do Espírito Santo que nos foi dado. Você precisa de inteligência espiritual. A inteligência dos algoritmos não vai ser o suficiente para você vencer a guerra espiritual. Então você não pode ser ignorante na batalha espiritual. Eu quero dizer uma coisa aqui para você. Se tem uma área, meu irmão, minha irmã, você que serve a Jesus, que você tem que ser especialista, é nas coisas espirituais. Você tem que ser especialista. Você tem que mergulhar. Você tem que se aprofundar. O apóstolo Paulo escreve, irmãos, no que diz respeito às coisas espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, porque se você ignorar, o diabo vai ter vantagem sobre você. Vocês estão me entendendo, gente? Você precisa ser uma pessoa espiritualmente inteligente. Inteligente. E essa inteligência é uma das coisas que eu tenho pedido para que Deus traga sobre a Assembleia de Deus de Gramado em nome de Jesus.
inteligência espiritual. Porque quando você tem inteligência espiritual, você não ignora. Você sabe que há uma realidade. E aí vem o terceiro princípio. Na guerra invisível, o inimigo sempre tem uma intenção. Paulo disse, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos o quê? As suas intenções. Ele não faz nada de maneira aleatória. Ele não faz nada sem uma estratégia. A palavra intenções aqui nesse versículo significa estratégia. Estratégia. E Paulo está dizendo, ele não faz nada sem estratégia. Ele é estrategista. Agora, quando você não ignora, quando você tem inteligência espiritual, ele está vindo com a estratégia, mas você já sabe qual é antes de chegar. Porque o Espírito Santo revela. Amém, queridos? O Espírito Santo traz clareza. E quando não traz clareza, se você é sensível ao Espírito de Deus, tem uma situação assim que você olha, eu sei que teve gente aqui que já teve essa experiência, você olha assim e parece que está tudo certo. Você olha assim e diz, está perfeito. Qualquer pessoa que não tem discernimento espiritual, olha e diz, é isso aí. E aí quando você diz, mas tem alguma coisa que não está... Não estou dizendo de ser desconfiado, tá? Porque tem gente que não é que tem inteligência espiritual, é desconfiada mesmo. Mas existe uma situação assim que você olha e diz, tem alguma coisa que não está certo. Você ainda não tem clareza. Aí você vai para a oração. Você vai para a consagração. Você vai para buscar a Deus. E o Espírito Santo traz clareza. Amém, queridos? Nunca tome decisões que podem mudar a sua vida se você não tiver clareza. Busque clareza em nome de Jesus. E só avance depois que você tiver ela. Isso é um princípio de guerra espiritual. A palavra de Deus nos diz que o rei da Síria, lá no segundo livro de Reis, ele sempre armava uma estratégia de guerra para vencer o povo de Israel. Só que todas as vezes que ele se preparava para atacar Israel, Israel já estava preparado, antecipando-se à estratégia do rei da Síria. Até que o rei da Síria disse assim, chamou os seus oficiais, chamou os seus comandantes e disse, quem é o traidor? Quem é que está passando informações para o povo de Israel? Quem é que está passando informações aqui? Quem é que está vazando informações secretas para o inimigo? Fale, porque nós vamos matar, nós vamos executar essa pessoa. E alguém pergunta, por quê, rei? Porque tudo aquilo que eu planejo, todas as estratégias que eu planejo, quando eu vou atacar Israel, quando a gente começa a se armar, Israel já está preparado. Quem é que está entregando? E uma pessoa disse, ninguém. Como assim ninguém? Como é que eles sabem? É que lá em Israel, tem um cara que tem inteligência espiritual. Quem é ele? Profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele tem uma conexão com o mundo de Deus. E ele serve um Deus que conhece todas as coisas do universo. O Salmo 139 diz que se você pegar um submarino e descer às profundezas do mar, Deus vai estar lá. Se você pegar um foguete, uma espaçonave e for lá para Marte, Deus vai estar lá. Deus está em todos os lugares. Ora, um Deus que conhece as profundezas do mar e a vastidão do espaço, não vai saber que você está pensando no teu quarto? Agora, Deus não somente vê o que você está pensando, rei, como ele revela para Eliseu. E Eliseu diz para o rei de Israel. Por isso, todas as vezes que você planeja, Deus revela para Eliseu. Mas então um cara desse não tem como escapar.
Não tem como escapar de um cara desse. Tudo que eu penso, Deus fala para ele. Qual que é a única alternativa de parar um cara desse? Matando. Então o rei prepara um grupo, o exército, e vai lá na casa de Eliseu, o profeta. E veja bem, ele chega de maneira intimidadora, um exército inteiro. Eliseu já estava meio doente, com uma certa idade, nem saía muito de casa. E aí o discípulo de Eliseu, Geazi, no outro dia de manhã, vai preparar o café ali e tal, e quando ele sai na porta, está ali todo o exército da Síria. Geazi volta para dentro da casa, diz para Eliseu, Eliseu, agora deu problema. O que aconteceu? Esse negócio de Deus ficar te revelando as coisas aí, ó, olha o que deu, olha o que deu. Está aqui o exército da Síria, está aqui no pátio de casa, só esperando você sair para levar você preso. E eu acho que eles nem vão levar a gente preso, eles vão matar a gente. Eliseu diz assim, eu vou tomar meu café. Como assim, Eliseu? Os caras estão aqui para te prender, você vai tomar o seu café? Aí Eliseu olha para Geazi e diz, você ainda não entendeu nada, meu filho. Aí ele faz aquela oração dizendo, Deus, abre os olhos desse rapaz, para ele ver o que ele não está vendo. Sai lá agora de novo, meu filho. E quando Geazi saiu na porta, ele olhou nos montes que cercavam a casa do profeta. A Bíblia diz que existia um exército espiritual, de seres angelicais em forma de fogo, guardando a casa do profeta. Oh, glória ao nome de Jesus! Eliseu tomou o café dele, porque todos que foram prender Eliseu ficaram cegos. Meu irmão, minha irmã, não brinca com Deus, não subestime Deus. Não ache que você está em desvantagem quando você anda com Deus. Quando você anda com Deus, você sempre vai estar um passo à frente. Quando você não anda com Deus, você sempre chega atrasado. E a minha mãe sempre dizia, filosofia da dona Jandira, boi lerdo sempre toma água suja. Porque tem gente que tem uma lerdeza espiritual assim, irmão, tamanha que você não consegue entender, é lerdo. Deus já está levando os outros para um outro estágio, ele... Como é que é mesmo aquele negócio? Não, mas a gente já passou daquela parte, não, mas eu não... Você precisa de mais agilidade, amém? Mais agilidade. Mais agilidade, porque nessa guerra nós precisamos de agilidade. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Fique em pé, eu quero orar com você.